Então, boa noite para todo mundo, bem-vindos. Vamos lá começar o nosso bate-papo de hoje. Já estou gravando ah, a nossa aula. Nós precisamos hoje concluir a gravo de instrumento, né? Nós encerramos a nossa fala de ontem, a nossa aula de ontem, tratando de algumas questões relacionadas ao agravo de instrumento. Pessoal, eu não sei o que está acontecendo, o chat está sumindo. Tá muito esquisito isso. Se por acaso alguém tiver uma pergunta, por favor, me avisa por áudio, porque o chat está sumindo, tá? Então, se você sabe que alguém está fazendo uma pergunta, alguém me chama por áudio para me avisar que tem uma pergunta, porque o chat está desaparecendo, não sei o que está acontecendo, tá? Esse problema de computação, essas porcarias aí. Então é o seguinte, nós paramos aqui. As peças para a formação do instrumento, né? O que deve ser, o que a gente precisa observar ao interpor o recurso de agravo de instrumento. Então, na aula de ontem, nós conversamos sobre as hipóteses de interposição de agravo de instrumento, falamos sobre a taxatividade mitigada do rol do artigo 1015, e só para a gente reposicionar essa situação de uma maneira muito objetiva, nós vimos o seguinte, né? Agravo de instrumento é o recurso cabível em face das decisões interlocutórias, mas não em face de qualquer interlocutória, mas das decisões interlocutórias descritas no artigo 1015. Então, nós precisamos compreender que caberá agravo de instrumento diante de uma decisão interlocutória que esteja de acordo com a previsão, com o rol contido no artigo 1015. Lembrando que é possível outras situações preverem a possibilidade de agravo de instrumento, como a gente também comentou, tem no seu material situações extras em que a própria lei prevê o agravo de instrumento. Mas nós também falamos ontem que, em que pese, quando o Código de Processo Civil de 2015 ele foi promulgado e publicado, a intenção do legislador era que só existisse agravo no rol do 1015. Só que houve um entendimento do judiciário aplicando a regra de que o rol do artigo 1015 ele é um rol de taxatividade mitigada, ou seja, em regra, o agravo vai existir à luz do artigo 1015, mas diante de uma situação de urgência, de necessidade, a parte pode fazer uso do agravo de instrumento para atacar uma decisão interlocutória, mesmo se ela não estiver prevista no artigo 1015. Então, hoje, esse é o entendimento que nós temos em torno da utilização do agravo de instrumento. Eu já tinha comentado com vocês, né, que quando a gente fala de agravo de instrumento, o agravo ele é interposto lá no tribunal. Então, diferente da apelação, que é interposta no juiz de primeiro grau, o agravo nós vamos interpor direto no Tribunal de Justiça. E por que ele chama agravo de instrumento? Porque se forma um instrumento. É como se formasse um segundo processinho, sabe? E esse segundo processinho vai tramitar no tribunal. Por quê? Porque o processo básico, principal, ele fica no primeiro grau. Então, na apelação, o processo vai inteiro para o tribunal. Por isso que a gente fala que o processo sobe. No agravo, não. No agravo, o processo fica aqui, em primeiro grau, e lá no tribunal se forma um novo instrumento, como se fosse um novo processinho acessório, atrelado ao processo que está em primeiro grau, porque o agravo ele é protocolado lá. Como o agravo ele é interposto direto no tribunal, tem-se a necessidade de apresentar, junto com a peça de interposição do agravo, alguns documentos. Por que a gente precisa fazer isso? Porque, como eu acabei de comentar, o processo não vai junto, porque o agravo não é interposto aqui. Então, até mesmo para que o desembargador saiba do que a pessoa está recorrendo,
a minha interposição precisa anexar alguns documentos, que são cópias de documentos que existem no processo. E aí o artigo 1017 nos diz quais são esses documentos necessários. E aí nós temos no 1017, a petição de agravo de instrumento será instruída. E aí vem o inciso 1, obrigatoriamente com cópia da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Se você está com dúvida, jovem, você anexa a petição ao processo inteiro. Você tira uma cópia do processo inteiro e anexa o processo inteiro. No sistema virtual, você consegue baixar o processo todo, se você tem dúvida. Mas é só consultar o 1017 para saber quais são os documentos necessários. Os documentos necessários que devem instruir, que são obrigatórios, eles estão no 1017, inciso 1. Se algum desses documentos não existir ainda no processo, você precisa declarar que não existe o documento tal. Então, por exemplo, se eu protocolo uma petição inicial aqui na Vara Civil de Apucarana e proponho uma demanda nova, uma ação nova, e peço ali uma liminar logo de cara, e o juiz indefere, não autoriza a minha liminar. Diante do indeferimento, como é uma tutela provisória, eu agravo. Então, o que eu preciso obrigatoriamente apresentar junto com a minha petição de agravo, que vai ser protocolada lá no tribunal? Além da minha petição de interposição, eu tenho cópia da petição inicial, contestação. Eu não tenho contestação ainda. Não chegou nessa fase. Cópia da decisão agravada, certidão da intimação, tudo isso vai ter no processo. Procuração outorgada pelo meu cliente, pelo autor, mas eu não tenho a procuração do réu ainda, porque o réu nem foi citado. Aí eu vou ter que fazer uma declaração dizendo não se apresentou contestação porque ela ainda não foi juntada nos autos e também nós não temos a procuração do advogado da outra parte. Então, na falta de algum dos documentos descritos no inciso 1, é necessário fazer uma declaração. E o inciso 3 vai falar que facultativamente o que o agravante entender útil, entender necessário. É com base no inciso 3, para evitar algum erro, algum problema, que o pessoal costuma juntar o processo inteiro, para não falar que faltou alguma coisa. Bom, estamos aqui, então, com essa questão dos documentos necessários, né? Peças para a formação do instrumento, e aqui você tem no material essa identificação. Se o processo for eletrônico, não há necessidade de juntar nada. É isso que vai estabelecer o parágrafo 5º do 1017. Olha o que diz. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender útil por compreensão da controvérsia, para a compreensão da controvérsia. Então, hoje, na nossa realidade, o processo sendo eletrônico, a mera interposição do agravo ela é suficiente, porque daí no agravo eu faço menção do processo, né? E aí eu não preciso juntar nada, sendo eletrônico o processo. Bom, aqui nós temos no material de vocês a previsão do artigo 1017, né? E aí nós temos o 1018. O que fala o 1018? O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Isso é de praxe que se faça, tá? Ao agravar, como imposto direto no tribunal, junto com o ato de agravar, se comunica ao juiz de primeiro grau que houve o agravo. Então, é de praxe fazer essa comunicação ao juízo de primeiro grau, informando ele que a decisão que ele proferiu, ela foi objeto de agravo e que o tribunal está analisando essa situação, né? Bom, e aí? Vamos falar aqui. Então, falamos do 1018. Qual é o prazo para interposição de agravo? O prazo é a regra geral, 15 dias, prazo de qualquer recurso, né? Após
a intimação da decisão. E aí nós temos o artigo 1019. Recebido o agravo de instrumento, se não for o caso da aplicação do artigo 932, 3 e 4, o relator no prazo de 5 dias. Então, vamos entender aqui. O que é o 932, incisos 3 e 4? Aqui são hipóteses que o relator pode julgar monocraticamente. É quando o relator nega o recurso monocraticamente. Tá? Então, o artigo 932 fala sobre decisão monocrática. Então, não sendo uma situação em que o relator está autorizado a negar o seguimento ao agravo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer em 5 dias. Inciso 1. Poderá atribuir efeito suspensivo. Lembra que o agravo não tem efeito suspensivo automático, diferente da apelação. Então, o efeito suspensivo, para suspender o processo de primeiro grau, ele precisa ser pleiteado na petição de interposição de agravo. E aí, cabe ao relator conceder efeito suspensivo ou não. Também cabe ao relator intimar o agravado para que ele apresente as contrarrazões de agravo. E aí tudo isso vai acontecer no tribunal. E aí o agravado será intimado para, em 15 dias, contrarrazoar, apresentar as contrarrazões de agravo. Inciso 3. Determinará a intimação do Ministério Público se for caso de intervenção do MP. Né? Se é uma questão que envolve interesse de incapaz, interesse público e tal. Após fazer isso, havendo contrarrazão, artigo 1020, o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Então, quando a gente pensa na estrutura e no caminho do agravo, é uma estrutura muito mais simples do que a estrutura da apelação, por exemplo. Então, o agravo ele é interposto lá no tribunal, petição de interposição de agravo, a gente já vai ver o modelo, né, no outro material. Junto com essa petição, o relator recebe. Junto com essa petição, eu tenho que ter todos os documentos necessários, se não for processo eletrônico, além dos requisitos para a interposição, como o preparo, pagamento de custa e tudo mais. Né? O relator recebe isso e vai analisar. Bom, vamos lembrar coisas que nós já vimos lá na teoria geral. Se viu que as custas foram recolhidas a menor, o cara pagou menos custas do que deveria. Ele intima para que em 5 dias a parte complemente. Ele não pagou custa, vai intimar para a parte pagar em dobro. Né? Então, é aquela ideia da sanabilidade dos vícios. Não vai rejeitar logo de cara. Primeiro, ele dá uma oportunidade, uma chance para que o vício seja sanado. Estando tudo certo, ele vai verificar se é hipótese de decisão monocrática. O próprio relator faz isso, que é o artigo 932, incisos 3 e 4. Não sendo hipótese de decisão monocrática, o que ele faz? Pode atribuir efeito suspensivo, se ele foi requerido. Ele vai intimar o agravado, determinar que se intime o agravado para ele apresentar contrarrazões em 15 dias. Após, poderá também intimar o Ministério Público, se for caso de intervenção do Ministério Público, e após disso ele vai solicitar dia e hora para a realização de julgamento. E aí nós vamos falar em sessão de julgamento mesmo, onde o agravo será julgado pelos 3 desembargadores, sendo aqui no Paraná, para produzir um acórdão. Né? Então, aqui, dentro da estrutura do preparo, regularidade formal e juízo competente. O agravo ele é distribuído no tribunal, então o juízo ad quem, ataca-se a decisão recorrida. Então, o artigo 1016 diz: o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos. E aqui nós temos os requisitos da petição de interposição, além dos documentos que precisam ser anexados: nome da parte, exposição de fato e direito, razão do pedido de reforma, nome e endereço completo dos advogados constantes no processo. Ao informar o juiz de primeiro grau que se interpôs agravo, o artigo 1018 fala juntar a petição de agravo no processo que está tramitando no primeiro grau. Então, até eu informo o juiz de primeiro grau que eu interpus agravo e apresento a minha peça de agravo. Coloco uma cópia no processo. Diante da minha comunicação ao juízo de primeiro grau que eu agravei, o juiz poderá exercer a retratação. Lembra? Efeito regressivo.
o juiz poderá mudar de ideia. E aí vem o parágrafo 1º do artigo 1018. Olha o que diz o parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Então, o que é isso? Aqui nós temos um juiz que ficou sabendo, um juiz de primeiro grau, que ficou sabendo que a decisão dele foi atacada por agravo, e aí ele viu o agravo, ele percebeu que ele provavelmente levaria uma chibatada do tribunal, ele muda de ideia, revoga a decisão, e aí ele comunica ao tribunal que ele se retratou. E aí o agravo será prejudicado, né? Não será julgado. Tá bom? Então é possível retratação a partir da interposição do agravo. O 1019 nós já trabalhamos, que é a questão do relator. Aqui eu coloquei para você no material quais são as hipóteses em que o relator pode julgar sozinho, monocraticamente. Tá? Então, artigo 932, incisos 3 e 4. E aí diz o seguinte: incumbe ao relator, ou seja, é responsabilidade, é dever do relator. E aí nós temos o inciso 3. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, se o relator verifica que o recurso não preenche os requisitos de interposição, ele tem vícios formais, ele já rejeita o recurso imediatamente. Já nega imediatamente. Ou no inciso 4, negar provimento, e aqui é julgar, negar provimento, a gente está falando de julgar o recurso, negando ele, né? Se o recurso for contrário, a linha A, súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, do TJ. B, acórdão do STF e do STJ, em julgamento repetitivo. E C, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência. Aqui são dois procedimentos, que são procedimentos dos tribunais, que a princípio a gente vê depois que estuda recursos, né? Vamos ver se a gente consegue dar tempo de ver tudo isso. Mas de uma maneira muito objetiva para que você não fique tão perdido, né? O que é esse julgamento de recursos repetitivos ou incidente de assunção de competência? O que é isso, né, que está sendo trabalhado, que está sendo colocado aqui? Incidente de resolução de demandas repetitivas, ele acontece quando percebe-se que existem muitos processos iguais tramitando no judiciário. Então, o tribunal percebe que está aparecendo muitas demandas discutindo a mesma coisa. Em vez de ficar julgando um por um, ele suspende tudo, pega um processo ou alguns processos para tentar abarcar todas as teses apresentadas em todos os processos, e ele usa esse processo como processo paradigma. E ele vai proferir uma decisão nesse processo para ser aplicada em todos os demais. Então, isso é a ideia das demandas repetitivas. Então, não sei se você vai se lembrar, alguns anos atrás nós tivemos aquele problema de água aqui na nossa região, né? Onde a ponte lá de Maringá, entre Maringá e Guaraçu, foi derrubada pela chuva, queimou várias bombas da Sanepar. Foi quando aqui em Arapongas o clube campestre deu uma desmoronada, as piscinas foram tudo consumidas por um vale, uma erosão gigantesca que foi gerada, enfim, um caos. Diante disso, muitos processos foram ingressados contra a Sanepar. E esses processos se encontram suspensos, porque o tribunal percebeu que eram vários processos repetitivos e a ideia era firmar um entendimento do tribunal para ser aplicado em todos aqueles processos. Essa é a ideia. Se eu tenho um recurso que contraria o entendimento do tribunal firmado nessa situação de demandas repetitivas, o próprio relator pode negar provimento ao recurso, né? Já julgar o recurso como se fosse improcedente. Ou no caso de assunção de competência, que é quando se tem uma discussão de qual é o órgão competente para julgar alguma coisa. E aí, diante dessa discussão, é perfeitamente possível que, se o recurso, o agravo, contraria um entendimento do tribunal sobre competências,
qual é o órgão competente para julgar o quê, o relator também está autorizado a negar provimento, a tecnicamente julgar improcedente, né, esse recurso de agravo. Tá bom? Então, aqui são as hipóteses em que o relator pode julgar sozinho, monocraticamente. Não sendo as hipóteses do 932, incisos 3 e 4, então, o relator vai intimar o agravado para contrarrazoar em 15 dias, intimar o MP, se for o caso de participação do Ministério Público, e após isso vai requerer data e horário para sessão de julgamento. Beleza? Bom, a questão do agravo interno a gente vai estudar daqui a pouco, que é um recurso contra a decisão monocrática, um recurso extremamente simples. Efeitos, né, do agravo de instrumento, é o artigo 1019. É possível o efeito suspensivo. O efeito suspensivo concedido em agravo também é chamado de antecipação de tutela recursal. Efeito devolutivo, certamente ele tem. Efeito substitutivo também, aí que a gente tem que retomar todos aqueles efeitos que nós estudamos, que nós já vimos, né? Que são os efeitos recursais. O suspensivo só vai ter se o relator conceder efeito suspensivo. Sem o relator conceder efeito suspensivo, não será dado ou concedido efeito suspensivo no caso concreto. Então, vamos lá, estamos aqui com o nosso fluxograma. Mais uma vez, dá uma olhada nos enunciados. Fluxograma do agravo de instrumento, artigo 1015 ao artigo 1020. Bom, vamos lá. Agravo de instrumento é interposto. Então, primeira situação, qual é o fato gerador que enseja um agravo de instrumento? Eu tenho uma decisão interlocutória que decide alguma coisa nas hipóteses do artigo 1015. Vamos trabalhar com a regra e não com a exceção. Então, eu tenho lá uma interlocutória que se amolda às hipóteses do 1015, do CPC. Não concordo com aquela interlocutória, ela está prevista no 1015, consequentemente, posso interpor agravo. Onde esse meu agravo será interposto? Será interposto diretamente no tribunal, direto no Tribunal de Justiça. Ao interpor o meu agravo no Tribunal de Justiça, eu preciso preencher os requisitos de como montar essa minha petição de agravo de instrumento. Além disso, a minha petição deve ser apresentada, né, interposta juntamente com documentos obrigatórios, principalmente se o processo for físico. Ao receber a minha petição de agravo, de interposição de agravo, isso vai ser enviado para um relator. Esse relator poderá negar o meu agravo imediatamente, como decisão monocrática, nas hipóteses do artigo 932. E essa é a primeira hipótese. Agravo de instrumento interposto, pode haver inadmissibilidade ou desprovimento monocrático. A inadmissibilidade é quando o agravo apresenta vícios na sua forma, e o desprovimento é quando ele pode julgar improcedente mesmo o próprio agravo. Então, inadmissibilidade é quando ele inadmite o recurso com base no 932, inciso 3, e negar provimento quando ele faz conforme 932, inciso 4. Aqui nós temos a possibilidade de decisão monocrática, negando o recurso de agravo. Não sendo hipótese de monocrática, o recurso ele é admitido, ou seja, o relator diz que está tudo certo, o recurso pode seguir. Admitido o recurso, o que o relator faz? No prazo de 5 dias. Pode atribuir efeito suspensivo se ele for pleiteado, né? Se ele for pleiteado, vai determinar a intimação do agravado para contrarrazoar em 15 dias e também determinará a intimação do Ministério Público, se for o caso. Após nós temos a apresentação da resposta ao agravo de instrumento, que são as contrarrazões ao agravo de instrumento, e aí o relator vai solicitar prazo, vai solicitar data para julgamento. Em seguida vai ter o julgamento. Perceba, é extremamente simples o andamento do agravo, a maneira como ele será julgado, né? Olha aqui um modelo de petição de agravo que nós temos aqui para demonstrar como que seria uma petição de agravo de instrumento. Bom, petição de interposição, perceba que ela é dirigida diretamente para o desembargador, para o presidente do Tribunal de Justiça. Aí você tem agravante, vem para a gente interpor o presente agravo de instrumento em face da decisão de folha tal, ou processo virtual, decisão contida no sequencial,
ou na sequência 40.1, 2.1, enfim. E aí você vai colocar cópia das peças obrigatórias, vai dizer quais são as cópias, né? Em atendimento ao artigo 1017, o agravante informa que apresenta as seguintes cópias. Aí você lista as cópias. Se você não tem, por exemplo, a cópia, você vai fazer aqui uma declaração do tipo, não se juntou tal peça porque não existe tal peça no processo. Você faz a declaração dentro da própria petição. Apresentou, você coloca o preparo, por exemplo, que é a questão do pagamento de custas, anexou o preparo. E aí aquela mesma estrutura, todo recurso você vai ver isso, a única exceção é embargo de declaração. Você assina 2 vezes. Na primeira, em que você só apresenta aspectos formais, e depois, em seguida, mas tudo junto, aqui a gente vai ter as razões de agravo de instrumento, onde você coloca Tribunal de Justiça do Estado tal, razões de agravo de instrumento, e aqui você vai contar a história, fatos e fundamentos jurídicos do porquê você entende que a decisão interlocutória precisa ser reformada ou precisa ser anulada. Aí vai depender do seu argumento, tá? Aí pedidos e requerimentos, e aí mais uma vez vai ser assinado. Então, quando a gente pensa nessa estrutura em torno do agravo de instrumento, nós precisamos compreender, meus caros, que ataca-se uma decisão interlocutória, a interposição será feita direto no tribunal, e aí você vai fazer a apresentação da sua peça, escrever a sua peça de agravo, nessa estrutura que tem o modelo colocado aqui para vocês. Num primeiro momento, você só demonstra que os requisitos formais estão preenchidos, que é tempestivo, você respeitou o prazo, que você colocou as cópias, ou se o processo é eletrônico, informa que deixa-se de apresentar as cópias pelo fato do processo ser eletrônico, que você pagou as custas, conforme guia de recolhimento e tal, faz todas as informações necessárias, formais, local, data, assina. E aí você já em seguida, tudo no mesmo arquivo, faz as razões de agravo, que aí é essa peça aqui, onde ao final você vai assinar de novo, com a intenção de que haja efetivamente uma reforma na decisão que você está atacando. Basicamente, isso é agravo de instrumento. Isso que a gente precisa compreender quando nós pensamos em agravo de instrumento. Recurso cabível para atacar as decisões interlocutórias descritas no artigo 1015 e, excepcionalmente, decisões interlocutórias não previstas no 1015, mas que possam gerar um risco, um dano, a uma urgência em torno daquela análise ou daquela apreciação. E aí vai depender do caso concreto, se o tribunal vai entender, vai aceitar isso ou não vai aceitar isso. Tá? Aí nós temos essa figura, essa possibilidade que nós temos em torno do agravo de instrumento. Ok? Alguma dúvida até o momento, pessoal? Momento de você fazer perguntas agora. André sempre faz pergunta, então pergunta, André. Tô tranquilo, professor. Ok? Algum de vocês trabalha no fórum? Faz estágio no fórum? Eu faço, Sim. professor. Calma aí que eu não consegui identificar. Mas os que fazem, já viram algum agravo? Alguma comunicação de agravo? Sim, professor. Eduardo, já. Guilherme, você está na criminal ainda? É na criminal, professor. Sim. Lá na criminal de Jandaia, né? Isso. Uhum. Professor, Oi. pode perguntar uma coisa? Sim? Quem que avisa o juiz de primeiro grau que comunicou ao tribunal que fez o agravo? O próprio agravante. Entendi. Então, o agravante vai interpor o recurso no tribunal e avisar o juiz de primeiro grau que ele interpôs o agravo. O Ele próprio coloca agravante faz isso. ele coloca uma cópia dentro do processo? Exatamente.
Então, ok. Ô, professor, Fechamos. Oi. então o agravo de instrumento, na verdade, vai estar num processo apartado, não vai estar no mesmo processo. Não, exatamente isso. Como o processo fica enquanto o agravo tramita, por isso que a gente fala agravo de instrumento, porque é formado um novo instrumento lá no tribunal, onde vai ter essa figura do agravo. Então, ele vai tramitar separadamente, sabe? Tanto que nessa figura do agravo de instrumento, quando até o ano passado, por incrível que pareça, o agravo ele era interposto fisicamente. Não havia o Projude não tinha lá a opção de você agravar dentro do sistema, o que era um absurdo. Isso foi modificado ano passado. A gente agora consegue agravar direto no Projude, tudo feito eletronicamente. Isso vai gerar um número do próprio agravo, só para o agravo, e aí nós teremos no Projude, quem está habituado em ver o Projude, você tem lá o número do processo e embaixo recursos relacionados. E aí você vai ter embaixo o número do agravo de instrumento, que é esse processo separado. Quando o tribunal julgar o agravo, ele vai informar o juízo de primeiro grau acerca da decisão do agravo. E aí vai vir uma cópia da decisão para o processo de primeiro grau. Mas vai tramitar como se fossem processos diferentes mesmo. É que a ideia é assim, o processo é um só, são desdobramentos do processo principal. Mas o que a gente precisa compreender é que, diferentemente da apelação, o processo fica e o agravo ele vai tramitar separadamente. Na apelação, tudo vai para o tribunal. Beleza. O E daí, professor, professor, aquela questão ali que tu falou, então, que para efeito suspensivo, o agravante tem que requerer o efeito suspensivo, né? Isso. Mas daí tem um comentário aqui no teu material que eu não sei se você falou ontem, eu não prestei atenção, que é quando o agravo interposto com relação aos artigos 354 e 356, se ele deve ser recebido no efeito suspensivo porque faz as vezes de apelação. Daí é automático ou não? Já a gente fala sobre isso, só. Já eu comento sobre essa situação. Porque, na verdade, não se tem um consenso sobre isso. Já vamos falar de uma vez. O que vai acontecer? Nós comentamos, quando falamos das hipóteses de agravo de instrumento, ao analisarmos, por exemplo, 1015, inciso 2, nós temos o agravo de instrumento interposto em face da interlocutória que analisa o mérito do processo. E a gente viu que é uma parte do mérito, no caso do julgamento antecipado parcial do mérito. O que é isso? Como nós temos uma decisão em torno de uma parte do mérito, esse agravo, indiretamente, faz vezes de apelação, porque ele está discutindo o mérito do processo. Então, alguns doutrinadores vão entender que isso produziria automaticamente o efeito suspensivo, já que o efeito suspensivo é automático na apelação. Mas não é isso que o código prevê. O código coloca essa possibilidade do agravo nesses casos, e ele continua colocando que o efeito suspensivo é somente se for pleiteado. O entendimento majoritário só haverá efeito suspensivo no agravo de instrumento se ele for requerido. Só haverá efeito suspensivo no agravo se ele for requerido. Do contrário, eu não tenho agravo de instrumento. Eu coloco essa situação para vocês aqui no material. Deixa eu localizar aqui, né? Como um questionamento mesmo. Então, a princípio, não. A princípio, ele será recebido só no efeito devolutivo. Será recebido no efeito suspensivo se a parte requerer, ainda que na hipótese do julgamento do mérito do processo. Beleza, Guilherme? Beleza. A Mônica tinha liberado o microfone, né? eu esqueci a pergunta. Mas quando eu lembrar, eu faço, professor. Beleza. O Eduardo já ia chamar o Eduardo agora. Eduardo, então você coloca aqui, né? O agravo, sim, não tem problema. O único recurso que tem, em regra, efeito suspensivo automático, Eduardo, é a apelação. O agravo ele será recebido necessariamente no efeito suspensivo? Não.
ele será necessariamente recebido no efeito devolutivo. O efeito suspensivo só será atribuído se a parte requerer. E é assim para todos os recursos, exceto a apelação. Todos os demais recursos só haverá efeito suspensivo se a parte assim requerer. Entendeu, Eduardo? Sim, sim, eu tinha uma ideia mais ou menos, que eu já vi processos com efeito e sem efeito, mas era só para ter certeza. Beleza, então. Pessoal, menos de 1 minuto, serei derrubado a qualquer momento. Vamos fechar, já voltamos.